Olá! Antes da gente começar a nossa análise hoje, ó, aquele lembrete rápido. Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tá? E compartilha com os amigos, família, grupo da igreja, ajuda demais a gente. Hoje, a gente vai mergulhar numa narrativa assim fundamental, lá de Gênesis capítulo 3, sabe? A história da desobediência no Éden, vamos ver as consequências, a expulsão. A ideia é entender os pontos principais dessa passagem, né? Começa com a serpente, que o texto diz ser o animal mais esperto, né? Que Deus criou. E ela vai conversar com a mulher sobre aquela árvore proibida. Vamos desembrulhar isso aí. Exato. E a abordagem da serpente, que a gente vê lá em Gênesis 3, versículo 1 e depois nos versículos 4 e 5, é bem sutil, né? Primeiro ela lança uma dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Depois ela nega de cara o aviso de Deus sobre a morte. E aí vem a promessa, né? Aquela coisa tentadora. Vocês vão ter um conhecimento tipo o de Deus. Ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. É esse desejo, sabe? De subir de nível, que é o gatilho. E a mulher, então, ela olha, vê que o fruto é bonito, parece bom para dar entendimento, e aí cede. Isso está lá em Gênesis 3, versículo 6. Pois é. Ela come e dá para o marido que estava com ela. E ele come também. Aí o que acontece depois é uma virada total, né? Sim, a consequência vem na hora. Gênesis 3, versículo 7 diz isso. Abriram-se os olhos de ambos, e eles percebem a nudez, aí surge a vergonha, um sentimento totalmente novo para eles. E tentam se cobrir, né? Com folhas de figueira. Isso, essa autoconsciência, essa vergonha, marca uma ruptura mesmo, né, com o estado de inocência que eles tinham antes. É bem profundo isso. E quando eles ouvem a voz de Deus no jardim, a reação não é correr para ele, mas Fugir. fugir. Se esconder? E isso leva ao confronto, claro. Com certeza. E nesse diálogo, lá em Gênesis 3, versículos 9 a 13, aparece uma coisa fundamental sobre responsabilidade, né? Deus pergunta para o homem, você comeu? E a resposta dele? Ele não assume, ele culpa a mulher. A mulher que tu me deste. Quer dizer, ele aponta para ela e, indiretamente, até para Deus, né? Nossa, é verdade. E a mulher, quando Deus pergunta para ela, ela faz o quê? Culpa a serpente. A serpente me enganou. Então, assim, é uma cadeia de transferência de culpa. Ninguém diz, fui eu escolhi errar. Essa dinâmica de culpar o outro é muito forte ali. Bom, depois dessa troca de acusações, aí sim vem as sentenças de Deus. Como é que o texto apresenta isso? Então, as sentenças que estão detalhadas ali, de Gênesis 3.14 até o 19, elas basicamente estabelecem, dentro da narrativa, a origem das dificuldades que a gente conhece, né? Para a serpente, a maldição. Certo. Para a mulher é dito que as dores de parto seriam multiplicadas e haveria uma tensão na relação com o marido. E para o homem, Adão, por ter ouvido a mulher e comido o fruto, a terra se torna maldita por causa dele. Trabalho duro. Trabalho árduo para conseguir o sustento, espinhos e ervas daninhas e, no fim, a mortalidade. Aquele você é pó e ao pó voltará. Essas sentenças definem uma nova realidade de dor, de esforço e de finitude. Depois disso tudo, tem aquele momento em que Adão dá o nome de Eva para a mulher. E Deus veste os dois com peles de animais, o que é um ato de cuidado ali, né? Mas ainda falta o último ato, a expulsão do jardim. Qual é a razão que o texto dá para isso? A razão é bem clara, lá em Gênesis 3, versículo 22. É para impedir que eles comessem da árvore da vida e vivessem para sempre naquele estado. Deus diz que o ser humano agora se tornou como um de nós, porque conhece o bem e o mal. Então, para evitar a imortalidade nesse estado de conhecimento adquirido pela desobediência, eles são expulsos do Éden. E aí, como a gente lê no versículo 24, são colocados querubins e uma espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. É uma separação definitiva daquele ambiente original, né? E do acesso àquela vida eterna naquele contexto. Entendi. Então, fazendo um resumo rápido, a gente viu a tentação, né? O foco no desejo por conhecimento. A desobediência em si, a vergonha surgindo logo depois, a dificuldade de assumir a responsabilidade, o famoso passar a culpa. Isso. As sentenças que, segundo a história, trazem o sofrimento, o trabalho pesado, a morte e, por fim, a expulsão do paraíso. E fica, né? Fica uma reflexão pra gente.
o que essa história tão antiga continua falando sobre a nossa condição. Sobre escolha, sobre conhecimento, responsabilidade, como esses temas ainda batem na gente hoje, né? Nas nossas vidas, na sociedade. É uma ótima reflexão. Esperamos que essa análise tenha sido útil, que tenha trazido alguma luz. E não esquece, deixa o like, se inscreve aqui, ativa as notificações para não perder os próximos e compartilha esse vídeo. Ajuda muito a gente a continuar. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.